Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Esta é a série Investigando o Juízo Investigativo. Este é o segundo vídeo desta série que nós estamos trazendo, tá? E hoje nós vamos trazer outras informações, a gente vai analisar por outros pontos a respeito dessa doutrina, que como eu já mostrei no primeiro vídeo, se você não assistiu, você pode pausar esse vídeo, assistir o primeiro vídeo, que está aqui na descrição desse canal, ou pode assistir depois também, mas a introdução foi forte. E agora esse vídeo você vai ver por um outro aspecto a respeito deste assunto. Porque como a gente viu exatamente no site Central White, ali está descrevendo como que a igreja interpreta a respeito deste tema. E como eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, as informações não batem, a própria doutrina, a soma que faz para chegar na conclusão do tal juízo investigativo, ela é uma bagunça, porque a soma dos assuntos não refletem a vontade de Deus neste ponto, tá? Então, como eu disse ali no primeiro vídeo, nós estamos tentando aí desvendar esse mistério. E hoje nós vamos ver a respeito do aspecto de juízo. Perante a Bíblia, o que Deus tem a nos mostrar a respeito disso. Nós iremos, então, continuar no nosso slide que a gente estava analisando antes, e nós vamos dar sequência nesse estudo que eu preparei aqui, tá bom? O slide ali, como eu já falei, a gente traz algumas informações do Centro White e também a gente faz a abordagem em cima, tá bom? Bom, vamos lá então. Ellen White, mais tarde, adotou a frase juízo investigativo para este aspecto a respeito deste assunto, né? Do ministério de Cristo no Santíssimo Lugar, como está lá nesse livro, Espírito de Profecia, página 266. Embora pareça que outros usaram o termo antes dela, por exemplo, Tiago White, com o passar dos anos ela deixou sobejadamente claro que a doutrina do juízo investigativo era uma das principais doutrinas da Escritura, olha só, da Escritura, e era de importância vital para os adventistas do sétimo dia. Ela cria que através do Espírito Santo, ela e outros adventistas do sétimo dia, divinamente guiados na compreensão correta do assunto, quando A.F. Bellinger começou a ensinar que Cristo entrou em seu ministério no Santíssimo por ocasião da sua ascensão ao invés de 1844. Então, esse irmão aqui, ele já se fragou na hora que tinha erro. E o próprio Centro White mostra isso. Mas o que Ellen White disse? Ellen White escreveu em linguagem clara e franca que dizer àqueles que compareceram a esta conferência, Conferência Geral de 1905, tá? Essa conferência deu o que falar. Para você que não conhece a história, procure. Que o irmão Bellinger tem permitido que a sua mente receba erros peculiares e creia neles. Deus não ditou a mensagem que ele sustenta. Esta mensagem, se aceita, minaria os pilares da nossa fé. Manuscrito 62, de 1905. Bom, vamos dar uma pausa aqui e vamos refletir nesse ponto. Com certeza, a mensagem que esse irmão estava trazendo minaria e acabaria com a fé. E essa mensagem realmente acaba com essa doutrina de juízo investigativo. Só que essa mensagem é bíblica. Esse irmão estava correto. E ela também estava correta, porque se essa mensagem for aceita, o juízo investigativo acaba. Então, Ellen White estava correta nessa citação. Então, aonde que está o erro? O erro está em não aceitar a palavra de Deus. Porque a visão dela contraria a palavra de Deus. Simplesmente assim. Simplesmente assim. Então, esse é o problema. Esse irmão já tentou alertar lá atrás. Olha, biblicamente, não é isso que aconteceu. Jesus subiu ao céu na sua ascensão e entrou no Santíssimo Lugar. Conforme todos os textos que a gente já mostrou aqui no primeiro vídeo.
conforme próprio Estevão viu Jesus assentado à destra do Pai. Conforme o Salmo 100, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos por estrados dos seus pés. Qual é o lugar mais santo do universo? Não seria ao lado do Pai? Então, iremos limitar a Jesus a um compartimento? Entende? Essa é a complicação. Vamos continuar no nosso estudo. Então, vamos continuar lá no slide para ver o que traz, tá bom? Próximo slide. Um ano mais tarde, ela escreveu para W.W. Simpson, um ministro em San Diego, na Califórnia, as verdades dadas a nós, no caso os adventistas, após a passagem do tempo de 1844. São justamente tão certas e imutáveis como quando o Senhor as deu a nós em resposta às nossas urgentes orações. Naquele tempo, um erro após outro tentava se impor sobre nós. Ministros e doutores traziam novas doutrinas. Não? Essa era uma nova doutrina. Erro após erro, a Igreja Adventista cometeu. Primeiro, marcando a volta de Jesus, e segundo, encontrando uma visão para o suposto grande desapontamento. Esse é o erro. O erro está aí. E aí, para isso, você precisa mexer na Bíblia. E nós iremos provar isso. Naquele tempo, um erro após outro tentava se impor sobre nós. Ministros e doutores traziam novas doutrinas. Pesquisávamos as Escrituras com muita oração e o Espírito Santo trazia verdades a nossas mentes. Algumas noites inteiras foram devotas à pesquisa das Escrituras e à solicitação fervorosa da guia de Deus. Grupos de homens e mulheres devotos reuniam-se a este propósito. O poder de Deus vinha sobre mim e eu era habilitada a definir claramente o que era verdade e o que era erro. Esse é um perigo. Quando uma pessoa se acredita ser habilitada para determinar o que é certo e o que é errado. Então, você lê na Bíblia, a palavra de Deus te apresenta o que é certo. Isso já não serve mais, porque tal pessoa recebeu tal iluminação do tal anjo relator. Né? Perigo. À medida que os pontos da nossa fé eram assim estabelecidos, nossos pés eram colocados sobre um sólido fundamento. Aceitávamos a verdade ponto por ponto, sob a demonstração do Espírito Santo. E eu era tomado em visão, e explicações eram dadas a mim, ilustrações das coisas celestiais e do santuário eram-me dadas de forma que éramos colocados onde a luz brilhava sobre nós em raios claros e distintos. Sei que a questão do santuário ainda permanece em justiça, justamente como a temos mantido por tantos anos. A questão do santuário ainda permanece em justiça. Ok, como temos mantido por tantos anos. Ok, isso foi o que ela falou, né? E está nessa citação. Porções em Obreiros Evangélicos 302, 303. Lembrando que todas essas citações que eu estou tirando está no Central White. Você pode abrir aí o seu Google e pesquisar, tá bom? Não estou tirando da minha cabeça. Esta é a crença adventista. Eles realmente publicam isso. Por que isso está errado? Primeiro ponto que a gente vai ver, tá? Como eu já tentei mostrar para vocês aqui, ela tentou sobressair a Bíblia dos pontos, mesmo os irmãos tendo se levantado em favor da palavra de Deus. Não foi suficiente. Perante Ellen White, isso não foi suficiente, porque ela recebeu uma luz que praticamente muda a palavra de Deus. Nós vamos entrar no ponto de juízo daqui a pouquinho. Antes, eu quero trazer para vocês aqui o meu irmão Gleison Pércio. Muitos de vocês talvez já tenham ouvido sobre ele. Esse irmão teve o mesmo despertamento que eu e que outros irmãos. Nossa, isso não é uma fé minha, porque está na palavra. Simplesmente eu acredito que Deus ilumina para algumas pessoas e para outros fica vendado. Fica vendado porque essa doutrina, essa denominação, infelizmente, ela prega de uma maneira que deixa as pessoas cegas e te desvirtua a ponto de dizer que quem não está dentro da denominação praticamente está perdido, que no final dos tempos
todos irão se converter para essa denominação, sendo que a palavra de Deus nunca prega sobre isso. Nunca falou sobre isso, sobre um povo distinto. Não. Deus sempre deixou bem claro que o povo dele estará espalhado nos 4 cantos da terra e que no final todo Israel será salvo. Israel espiritual, lógico, não Israel literal, mas a representação é de um povo que foi espalhado. Então, sobre esse assunto, essas questões, o meu canal tem muito estudo, você pode analisar sobre isso. Não existe povo exclusivo na Bíblia. Não, não existe. Ok? Tendo vencido isso, eu vou trazer um recorte aqui, um pedacinho do vídeo do meu irmão Gleison, aonde ele está no estudo dele, ele tem um estudo ali de uns 14, 15 vídeos, descortinando o Adventismo. Quero fazer um ponto de observância aqui, para quem não conhece o canal dele, vá lá conhecer. Aqui nos Estados Unidos, a igreja adventista é muito diferente. É diferente daí do Brasil, a igreja que você conhece. Muitas coisas que aí não é permitido, aqui é liberado. Tá? E a igreja aqui, ela praticamente respeita os costumes do país. Mas esse irmão despertou de outra maneira. Ele despertou a luz da Bíblia unicamente quando ele entrou realmente em jejum e oração, e Deus mostrou para ele o caminho correto. Assim como aconteceu comigo e com outros irmãos. Okay? E esse irmão, ele decidiu fazer essa série adventista também, Descortinando o Adventismo. Nesta série, ele traz muitos fatos históricos que aí no Brasil você não tem ideia. Aí no Brasil não é desvendado. Até porque não é de interesse da igreja que isso seja exposto. Mas tudo que esse irmão traz a respeito da história, tudo que esse irmão traz a respeito da história é comprovado historicamente, não tem, é imutável a respeito do que aconteceu naquela época. São só provas de que tudo não passou de um engano, tudo não passou de um povo que cometeu loucuras absurdas teologicamente falando. E nenhum anjo de luz poderia trazer uma luz a um evangelho tão contrário à Bíblia. Tá? Seria um outro evangelho, como se diz na própria palavra de Deus, um evangelho anátema, maldito. Tá? Pensando isso, eu vou trazer para vocês um trecho do irmão, onde ele conta essa história desse grande desapontamento e o que aconteceu naquele momento ali. Vou trazer ele porque ele traz os pontos muito exatos sobre aquele momento em que todos tiveram aquele grande desapontamento e o que aconteceu pós esse tempo. Vou trazer esse breve vídeo para vocês analisarem, tá bom? Então, vocês fiquem atentos. Vale a pena, porque a informação é muito boa referente a esse irmão. Vamos assistir o que o irmão Gleison tem a nos dizer. Ok, o que aconteceu? No dia 22 de outubro, caos, loucura, pá. Dia 23 de outubro, o nosso amigo, que ficou conhecido depois, né? O nosso amigo Hiram Edson, ok? E o seu companheiro, o seu amigo O.R.L. Crozier, decidiram ir até a casa de uns outros adventistas para consolá-los, porque a paulada tinha sido mal para ir na casa dos caras. Por quê? Porque naquele caminho estavam os vizinhos que tiravam o sarro deles. Então eles falaram, não, por aqui a gente não vai. Vamos passar para o outro lado aqui, vamos pelo campo. E eles resolveram atravessar um campo de milho. O Edson, esse Irão Edson, tá? Esse cara, ele tinha passado ali pelo menos 2 noites sem dormir, por causa de toda essa questão aí de que ele achava que Jesus ia voltar. Imagina, não era nem para ele estar na terra mais, ele achava que ia estar no céu. Então o cara, imagina a ansiedade, né? 2 noites sem dormir, não comeu direito, tava já chapadão ali do jejum já. E ainda com todo o estresse, toda a loucura, esse cara passando nesse campo de milharal com um amigo dele, ele olha para cima e ele diz que teve uma visão. Depois ele mudou a história, disse que foi uma impressão, não foi a visão. Mas a princípio ele disse que tinha tido uma visão, aonde ele tinha visto no céu que Jesus, ele, na verdade, não era para ele vir para a Terra no dia 22 de outubro de 1844, não.
era para ele sair do lugar santo no santuário celestial literal, que segundo ele existe lá. E saiu do lugar santo e entrou no lugar santíssimo no dia 22 de outubro, porque, na verdade, a expiação não tinha sido completa na cruz. Agora era a segunda fase da expiação, seria a partir do dia 22 de outubro de 1844, ok? Aonde ele passaria agora a julgar todas as pessoas, primeiro se iniciando com os mortos, né, todos os mortos, e depois que se julgasse todos os mortos, ou seja, Jesus estaria sentado no lugar, imagino eu, né, com os livros das pessoas, da vida de todo mundo, e ele passou a ler o livro de todo mundo, a vida, tá. Ok. E nessas lidas aí, se você, meu amigo, se você tem algum pecado que você se esqueceu de se arrepender, pedir perdão, até mesmo um pecado de omissão, ou seja, algo que você deveria fazer, mas não fez, e você não se arrependeu disso, pelo nome, você, infelizmente, meu amigo, você vai para o lago de fogo, tá? Então essa basicamente foi a doutrina que o Irã Edson teve ali, aquela epífane, né, que a gente chama aqui, e ele chegou comigo dele e falou, amigão, Crozier, chega mais. Dê um pause aqui rapidinho, tá? Dá um pause rapidinho aqui. Nós comentar sobre isso. Bem rapidinho, tá? Não existe duas fases de juízo. Isso não existe. Existem duas fases de juízo investigativo no lugar santíssimo. A referência bíblica é sobre as festas cerimoniais judaicas da Antiga Aliança. E nessas festas, quando chegava o dia da expiação, o povo não tinha mais nada para fazer, porque o cordeiro já tinha sido enviado antes, o cordeiro já tinha sido morto antes, dia após dia. Uma representação em respeito a nós. Por isso que o livro de Hebreus deixa muito claro a respeito desse ponto. Cristo se fez sacrifício de uma vez por todas. O sacrifício dele é imutável. Sendo assim, lógico, devemos nos arrepender, aceitar o sacrifício de Cristo. Mas nós não podemos fazer mais nada, não é o que a gente fazer no quesito de julgamento neste ponto. Jesus não está lá para julgar o meu caso e o seu caso. Ele está lá para interceder por nós. Então não existe duas fases de julgamento neste ponto. Neste ponto, entende? De expiação. Não existe duas expiações. Isso não existe. A expiação, existe sim uma parte concluída na cruz, que é exatamente por causa deste cordeiro, que foi imolado perfeito, único, que é Cristo Jesus. É que ele tomou nosso lugar, adentrou o Santo do Santo, descortinou o caminho e nos introduziu juntamente com ele. Então, hoje, nós temos o acesso que antes nós não tínhamos. Porque antes, explicando esse ponto, como eu já falei muito, como a palavra de Deus revela, antes o homem não tinha acesso ao Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote. Agora é diferente. Agora nós temos acesso por intermédio de Cristo Jesus. É o que diz lá em Hebreus 10, versículo 19. Porque nós temos acesso ao Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que ele descortinou, além do véu que é a sua carne. Então não existe mais divisão. Este não é o ponto de julgamento. Não é. Sabemos sim que teremos o grande julgamento do trono branco depois da volta de Cristo, aonde nós julgaremos o mundo, os santos. Olha, se os santos irão julgar o mundo, se os santos e os salvos irão julgar o mundo, você entende que esse julgamento já foi feito em vida? Porque se os santos irão julgar o mundo, eles irão julgar para mostrar o porquê da condenação, porque eles já são salvos. Entende? Então não tem cabimento a respeito disso. Não existe um juízo investigativo. O irmão ele não tá trazendo exatamente isso com uma crença dele. Ele está trazendo a história. Quero que você entenda que o irmão Gleison está trazendo a história, como que os adventistas começaram a pensar a partir daquele momento. Então vamos continuar com o irmão lá, vendo o que ele vai trazer para nós a respeito do que aconteceu. Tá? Vamos continuar analisando. O Edson, esse Irã Edson, tá?
Esse cara, ele tinha passado ali pelo menos 2 noites sem dormir, por causa de toda essa questão aí de que ele achava que Jesus ia voltar. Imagina, não era nem para ele estar na terra mais, ele achava que ia estar no céu. Então, o cara, imagina a ansiedade, né? 2 noites sem dormir, não comeu direito, tava já chapadão ali do jejum já. E ainda com todo o estresse, toda a loucura, esse cara passando nesse campo de milharal com um amigo dele, ele olha para cima e ele diz que teve uma visão. Depois ele mudou a história, disse que foi uma impressão, não foi a visão. Mas a princípio ele disse que tinha tido uma visão, aonde ele tinha visto no céu que Jesus, ele, na verdade, não era para ele vir para a Terra no dia 22 de outubro de 1844, não. Era para ele sair do lugar santo no santuário celestial literal, que segundo ele existe lá. E saiu do lugar santo e entrou no lugar santíssimo no dia 22 de outubro, porque, na verdade, a expiação não tinha sido completa na cruz. Agora era a segunda fase da expiação, seria a partir do dia 22 de outubro de 1844, ok? Aonde ele passaria agora a julgar todas as pessoas, primeiro se iniciando com os mortos, né? Todos os mortos, e depois que se julgasse todos os mortos, ou seja, Jesus estaria sentado no lugar, imagino eu, né? Com os livros das pessoas, ali, da vida de todo mundo, e ele passou a ler o livro de todo mundo, a vida, tal. Ok. E nessas lidas aí, se você, meu amigo, se você tem algum pecado que você se esqueceu de se arrepender, pedir perdão, até mesmo um pecado de omissão, ou seja, algo que você deveria fazer, mas não fez, e você não se arrependeu disso, pelo nome, você, infelizmente, meu amigo, você vai para o lago de fogo. Tá? Então, essa basicamente foi a doutrina que o Irã Edson teve ali, aquela epífane, né, que a gente chama aqui, e ele chegou comigo dele e falou: amigão, Crozier, chega mais. Crozier falou: manda. Seguinte, acabei de ter uma visão. Diga lá. Rapaz, a gente entendeu errado o negócio aqui. Não era para Jesus voltar para a terra, cara, ontem. Ele saiu do lugar santo no santuário e entrou no lugar santíssimo e agora está julgando todo mundo. Você é doido? Você não entendeu ainda? Acabei de ter revelação aqui, rapaz. E o Crozier olhou para ele e falou assim: você tem certeza dessa história? Você teve essa visão? Ele olhou e viu que estava chapadão de fome e de sono. Eu tenho, claro. Ué, é óbvio. Como que a gente vai sair dessa, bicho? A gente precisa de um negócio aqui para cair fora dessa roubada aqui. Tá todo mundo tirando sarro da gente. Inclusive pensou, falou: rapaz, tá aí uma boa escapatória, viu? Vamos pegar essa ideia aí, vamos passar para outras pessoas e ver se cola. Ok. Claro que essa parte eu acredito que tenha sido assim, mas tudo bem. Né? Isso não está escrito em lugar nenhum, não. Eu que inventei aqui agora. Mas, tá. Edson e seu amigo Crozier levaram isso para os amigos deles, ok? E consolaram eles com essa história. Gente, foi isso que aconteceu. Tive uma visão, Deus me mostrou. E aí, essa história chegou no ouvido de Joseph Bates e de James White, e eles falaram: não, é isso mesmo. Uhum. Pode ter certeza que a irmã White vai ter uma visão que vai corroborar com isso. Ah, não deu outra. Deu um tempinho ali, a Ellen White, tive uma visão, é isso aí mesmo. Pode escrever que eu assino embaixo. Então, gente, essa foi uma forma, tá? Vocês têm que entender o seguinte: esse povo, imagine o estresse, imagine a vergonha que esse povo estava passando, tá? Assim, o que viesse ali, eles se agarravam. O que viesse, eles se agarravam. Então, eles ouviram aquilo. Não, é isso mesmo. Então, agora, olha só. Olha a jogada. Não só eles não precisavam mais passar por vergonha nenhuma, mas agora eles tinham uma mensagem, ok?
para levar ao mundo, sobre o juízo investigativo, uma mensagem que Deus escolheu eles, era o povo escolhido. Agora, eles sabiam que a gente era o povo escolhido. Olha aí, Deus confiou essa mensagem para nós, para que nós levássemos essa mensagem ao mundo. Ok? É isso aí. Então, ó, em vez de a gente ser os bobão, os trouxa, que quebramos, fomos à falência, criamos um monte de caos no mundo, não. A gente só errou ali o evento, mas a data estava certa, bicho. Nós somos o povo escolhido de Deus. Vamos levar essa mensagem. É a mensagem que Deus confiou a nós e agora a gente vai levar para o resto do mundo. Pronto, virou o jogo. Opa, Ellen White pensou, eu consigo vender essa história aí. Tá? Vamos lá, agora sim. Então, em vez de eles passarem com essa vergonha toda, agora, né? Agora eles já tinham um desdobramento ali do movimento. Eles não precisavam abandonar todo aquele povo. Aquele povo ia para onde? Voltar para as igrejas antigas? Não, vamos puxar eles agora para uma igreja aqui. Porque veja bem, o que eles tinham agora? Ellen White começou a se destacar como profetisa, dizendo que tinha várias visões, conversava com anjos, conversava com Deus, diretamente ali no tete a tete. Pronto. O movimento com uma profetisa. Opa, vamos fazer um checklist aqui. Profetisa, check. Já tem uma profetisa. Tá. Doutrinas distintivas que se diferenciam de outras igrejas. Opa, juízo investigativo, check. Sábado, que Joseph Bates trouxe, check. Opa, coisa está tomando corpo aqui. E agora, que tal a gente ter mídias aí jornalísticas para divulgar tudo isso? A gente tem também. James White tinha, e outros ali que estavam ali em volta também tinham. Meios de comunicação, check. Checklist, estava pegando fogo. Tá? Agora faltava o quê? Só transformar tudo aquilo num nome de uma igreja, uma instituição. Isso aconteceu mais à frente, em 1863. Fechou a tampa, negão. Agora uma multidão já estava ali com eles. Claro que demorou um tempo para se, né, formar ali tudo aquilo, mas eles viram ali uma maneira de escapar desse imbróglio, né, e sair por cima. Em vez deles assumirem, a gente estava errado? Não, não vamos assumir isso. A gente estava meio certo, digamos assim. Ok. O problema é o problema disso tudo é o seguinte. Antes, eles estavam mexendo, sim, com uma ideia bíblica, uma verdade bíblica de que não se pode marcar data para a volta de Jesus, que é um problema. Eles mexeram com esse negócio, eles deram mal. Tá? Mas agora estão mexendo com uma outra coisa. Gente. Agora a coisa apertou. Tá? Porque agora o evangelho está sendo distorcido. Agora, as pessoas que eles estavam colocando debaixo deles, vão passar a não conhecer e não entender o evangelho mais. Então, eles estão se enfiando num problema bem mais pesado. Tá? Além disso, a imagem de Jesus e a imagem de Deus foi completamente distorcida. Porque agora, essa imagem de Deus, do Deus de amor da Bíblia, já não existe mais. Agora, ele é um cara que está observando todos os seus movimentos, lendo tudo que você fez até hoje. Se você fez um xixizinho ali fora do pinico, negão, lago de fogo. Então, a imagem de Deus foi distorcida. O evangelho foi distorcido. Mas talvez a pior coisa foi que o que Cristo fez na cruz, eu não vou dizer que foi totalmente anulado, mas foi diminuído em muito. Aquele está consumado que Cristo falou ali na expiação dos pecados, na cruz, já não é mais verdade. Vocês estão entendendo? Estão entendendo aonde que eles estão tocando aqui com essa doutrina? Eles estão dizendo que não, aquilo ali está consumado. Não, Jesus não quis dizer aquilo ali, na verdade. Está consumado, tetelestai? Não. Na verdade, ali foi a primeira fase. A segunda fase está acontecendo no santuário agora. Ok, mas onde que isso está escrito na Bíblia? Não tá, né? Mas é isso aí. É isso aí.
Ou seja, o que a gente vê? Que essas falsas doutrinas entraram na igreja não por um estudo profundo teológico, até porque não tinha nem como achar, né? Mas por uma revelação. Vocês estão entendendo? O só escritura, meu amigo, esquece. Não existe aí. Você precisa disso daqui. Sem isso daqui que eles inventaram, não existe essa doutrina. Não existe isso. Tá? Então, basicamente, eles distorceram muita coisa aqui. Muita coisa séria, gente. Isso aqui é sério. Isso aqui causa consequências espirituais gravíssimas que vocês não têm nem ideia ao ponto que isso aqui pode chegar, tá? Olha só. Olha o que Ellen White escreveu sobre... Eu já falei um pouquinho no outro vídeo, mas vou falar agora. Quem foi o culpado do grande desapontamento, então? Porque eles já resolveram um monte de coisa. Ok, doutrina, pesquisa investigativa, beleza. Eu sou profetisa. Temos as mídias jornalísticas. Tá tudo certo aqui. Mas quem foi o culpado por toda essa desgraça? Tem que ter um culpado. Quem que a Ellen White descobriu que era o culpado? Deus. Então, olha o que ela escreveu. Assim como, né, no Jardim do Éden, quando Adão caiu, Eva caiu, quem que Adão culpou? Deus. Agora, quem tá sendo culpado da história? Deus vai pagar a conta, é claro. Então, olha o que ela escreveu. Foi plano de Deus. Isso aqui está entre aspas. Foi plano de Deus, porque é uma paráfrase dela. Foi exatamente isso que ela escreveu. Foi plano de Deus que o seu povo passasse por um grande desapontamento. Olha só. Isso está no livro Spiritual Gifts, volume 1, está tudo no livro lá, depois você lê. Eu creio que sim, Deus, ele faz com que a gente passe por provações, tá? Para aperfeiçoar nosso caráter. Isso eu concordo plenamente, tá? Uma coisa é isso. Ele faz com que a gente passe por isso para que a gente tenha um maior autoconhecimento. Ele já sabe, ele não precisa saber disso. Ele não precisa fazer isso para saber quem a gente é. Ele já sabe de tudo. Mas para que a gente saiba que a gente conserte nossas falhas de caráter e vai evoluindo. Isso eu concordo, tá? Agora, uma coisa é isso. Outra coisa é você dizer que ele planejou esse grande desapontamento, que houve suicídios, assassinatos, insanidade, falência. Aí não, meu amigo. Não, aí está esticando demais. Isso aqui não é obra de Deus, gente. Por favor. Olha isso aqui, o que ela escreveu. Deus, em tentar provar o seu povo, sua mão ocultou um erro no cômputo dos períodos proféticos. Então, meus irmãos, toda essa informação que o irmão Gleison trouxe e muito mais a respeito da história da igreja está aqui, ó. Você encontra nesse livro, Descortinando o Adventismo. Apareceu aí na tela o site, você pode entrar em contato com ele. Assista também, entre no canal dele, Gleison Pércio. Você vai ter muito mais informação, tem muita informação lá a respeito de juízo investigativo, a respeito da doutrina do santuário e muito mais assuntos, tá? E esse livro aqui é muito importante para desvendar em cima deste ponto. Por isso que eu quis trazer um pouco do irmão Gleison, com a permissão dele, pedi autorização para ele, e ele autorizou de eu passar aqui um pouco do vídeo dele, que eu achei muito importante a respeito da história e a maneira que ele explica. Então eu agradeço, meu irmão Gleison, convido você a visitar o canal dele, canal Gleison Pércio. As informações, se você quiser adquirir o livro, estão no site que passou aqui nesse vídeo mesmo. E eu vou deixar aqui embaixo também aqui um link de um desses vídeos dele falando sobre juízo investigativo, para que você possa se aprofundar um pouco mais na história da igreja. Mas agora eu quero trazer para vocês alguns textos falando sobre o juízo. Esse vídeo aqui nós iremos agora, depois de analisar esse ponto da história, nós iremos adentrar a respeito do que a Bíblia nos traz a respeito de juízo, tá? Qual é o momento desse grande julgamento? Como que nós estamos sendo julgados? Será que nós estamos sendo agora analisados lá no céu para ver, né, como é que estão sendo os nossos pecados, todos os nossos atos? Será que está sendo passado nome por nome lá no céu? O que a Bíblia tem a nos trazer sobre juízo?
Então, vou trazer alguns versos para a gente analisar a respeito de juízo, tá? Olha só esse texto que a gente vai ver agora. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Quem é que vai julgar o mundo? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar até os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vós envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante os infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazei o dano. E isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Quando que está acontecendo esse julgamento aqui, dos injustos? Então, quem é que não vai herdar o reino de Deus, que já está julgado? Tá? Versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns deles têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, 1 a 11. Eu estou vendo um julgamento muito claro aqui que já aconteceu. Eu estou vendo aqui tipo de pessoas que já não vão herdar o reino de Deus. Já foram julgados pelo que propriamente dito eles são. E um outro tipo de pessoas que já estão justificados. O sangue de Cristo serve para quê? Para nos lavar, né? E para nos justificar dos nossos pecados. Mas nós devemos fazer a nossa parte. Então, aquele que está sendo salvo, está salvo. Essa é a grande diferença. Não está acontecendo um julgamento nesse momento. O julgamento, quando ele acontecer, vai ser um julgamento para mostrar a condenação. Jesus vem para fazer juízo, entende? E propriamente quem vai julgar são os santos. Nós iremos julgar. Por quê? Porque já estamos sentenciados à vida eterna. Iremos julgar aqueles que não aceitaram. Entende a diferença? Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então, se você já não aceitou, já está julgado. O último dia vai ser a sentença, entende? Para aquele que não aceitou. Cristo veio para salvar o mundo, para aquele que aceitar o sacrifício de Jesus. João 12, 46 a 48. João 6 a 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Tenha a vida eterna. Entende? Essa é a vontade do Pai. João 6, 40. Mais um verso aqui. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Como assim desde agora? Eu preciso de um julgamento. Como desde agora? Por que Paulo está dizendo isso? Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, lhe dará naquele dia.
E não somente a mim, mas também a todos a que amarem a sua vida. A coroa já está guardada. Entende? Para aquele que aceitou, ele já está salvo. Não existe julgamento para quem já aceitou. Mais um versículo aqui. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. O julgamento é agora ou na sua vinda? Esse é julgamento de juízo. É na vinda. Entende a diferença? É na vinda. 2 Timóteo 4:1. Vamos ler esse texto agora aqui. E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com seus milhares dos santos. Bom, se o Senhor vem com os santos já estão julgados. Compreende? Para quê? Para fazer o juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. O julgamento já está determinado. Cristo vem para fazer o juízo. Entende? Sim, entendo sobre o grande julgamento do trono branco. Mas quem vai julgar no trono branco? É a igreja, somos nós. Nós iremos julgar o mundo no trono branco. Outro versículo aqui. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. O que nós temos que fazer? Temer a Deus e dar glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Essa é a mensagem a ser pregada. Para determinar esse juízo em vida. Em vida. A única coisa que nós levamos daqui, quando a gente morre, é o que a gente foi, o que a gente fez. E isso já está julgado. A gente leva com a gente a nossa salvação ou a nossa perdição. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, terá a vida eterna. Vai ser julgado no juízo investigativo. E aí vamos ver se vai ser salvo ou não. Não, meus irmãos. Tem a vida eterna. E não entrará em condenação. Outras Bíblias ainda diz, outras traduções, não entrarão em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse versículo aqui, para mim, já é o suficiente. Não existe condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Não tem condenação. Se estamos salvos em Cristo Jesus. Se andarmos no caminho, estamos salvos em Cristo Jesus. O julgamento, quem determina são as nossas ações, as nossas obras aqui nessa terra. Como que nós temos lidado em relação à palavra de Deus? Se aceitamos, ouvimos a palavra de Deus, aceitamos que Jesus é o nosso Salvador, temos a vida eterna. E essa é uma promessa que deve ser vivida hoje, nos dias de hoje. Então, meus irmãos, é muito importante, tá? Entendermos e praticarmos o que a palavra de Deus está nos dizendo. Se estamos ouvindo vozes de outro evangelho que não é a palavra de Deus, que isso seja anátema, que a gente venha a desconsiderar, porque nesse momento nós temos um advogado junto ao Pai e não um juiz. Não é um juiz. Ele sabe, ele conhece cada coração e é autossuficiente para saber quem está salvo e quem está condenado. Aquele que crê não entra em condenação. Não vai passar o seu nome lá no céu. Simplesmente, no momento que você fechar os seus olhos, o seu destino já estará selado, mediante ao que você foi aqui na Terra. Essa é a verdade bíblica. Somos salvos e temos a vida eterna. Sabe o que é ter a vida eterna? Por mais que você feche os olhos e morra aqui,
você viverá eternamente. Se para você isso não é um julgamento, para mim já é. Para mim já é um julgamento. O mesmo que Paulo proclamou. Ele tinha anseio para partir e estar com o Senhor, mas que ele não sabia o que escolher, porque a pregação do Evangelho era eminente e necessária. Mas ele estava ansioso, porque ele sabia do seu destino. Então, muitos de nós sabemos o nosso destino, sabemos como estamos andando ao lado de Cristo. E não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Possamos meditar nessas promessas, possamos meditar na palavra. No próximo vídeo, nós iremos entender um pouco sobre os rituais judaicos, as festas judaicas, para entendermos como que se passava essa questão de grande julgamento, essa questão de expiação, essa grande festa da expiação. E nós vamos comparar a doutrina adventista com a palavra de Deus a respeito deste ponto. Então, eu te convido para não perder o próximo vídeo. Se você está gostando, se inscreva aqui no canal, ative a notificação aqui, compartilhe esses vídeos para que mais pessoas possam entender e aceitar a palavra de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.